Então, olá pessoal, nós estamos aqui para mais um videocast e nós estamos aqui com nossos amigos em Campo Grande. Eu sou a irmã Aila. Maurício. De Campo Grande. Também de Campo Grande. Eu não sou de Campo Grande. Seu nome e local? Matheus, de Campo Grande. Denise, de Campo Grande. E Ribail, de Campo Grande também. Estou aqui com a turma de Campo Grande, gente. Não tem jeito. Tá na hora da gente filmar alguma coisa no Nordeste. Alguém se prontifica, por favor. Vamos lá. Então, nós estamos aqui, estamos aqui para conversar sobre mais uma passagem bíblica, não é? Então, alguém gostaria de fazer uma prece rapidinho para a gente começar? Alguém se torna voluntário para isso? Tipo Maurício? Será que foi ele aí? Sim. Por favor. Uma rápida prece? Vamos lá. Jesus, mestre e amigo de todas as horas, Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Obrigado pela chance de aqui estarmos, Senhor, para aprendermos e para saber que nós vamos receber um presente em nossas mãos que nós temos que levar a todos aqueles que nós encontrarmos depois daqui. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então vamos pedir ao Mateus para ler o trecho bíblico, não é? Que vai ser o trecho de Lucas 13, de 31 a 34. Por favor. Herodes, uma raposa. Na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram: parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu: ide dizer a essa raposa: eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã devo prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha recolhe seus pintainhos debaixo das asas, mas não quiseste. Muito bem, obrigada aí, viu, Mateus? Leu muito bem. Nós estamos vendo nesses poucos versículos que Jesus é avisado de que corre risco de ser morto, que o rei Herodes pretende matá-lo. Quando os fariseus o avisam, eles não estão simplesmente fazendo uma boa ação. Eles entendem que Jesus, por medo de ser morto, porque corre risco de morrer, ele vai parar a atividade dele, né? Então Jesus responde: olha, Herodes é realmente uma raposa, ele é realmente esperto, ele pretende fazer algumas estratégias que me coloquem numa situação difícil. Quer dizer, Jesus não é ingênuo a respeito de Herodes. No entanto, Jesus diz: eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E um dia o que eu estou fazendo vai ter fim. Não é? Vou ter que parar. Chega a minha vez de parar. Né? Vai partir de volta para o Pai. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, eu continuo a minha atividade independente do risco que eu corro. Né? Então, eu acho que esse texto, se nós atualizarmos para o nosso momento que a humanidade está vivendo, que é um momento em que as pessoas são paralisadas, elas param suas atividades, elas têm medo de sair, porque sofreram alguma violência, porque alguém próximo sofreu uma violência, porque há uma ameaça de terror, há uma ameaça. Então as pessoas estão se deixando praticamente de levar uma vida que gostariam de levar por medo, não é? Daquilo que pode acontecer, medo de que a vida possa ter um término antes, né? A vida pode chegar ao fim de forma imediata por causa dos acontecimentos que estão aí na nossa época.
Então, Ribailo, eu queria que você desse assim a sua opinião a respeito dessa leitura e esse impacto, não é, que ela pode causar a nós hoje, essa postura de Jesus, não é? O que será que essa atitude de Jesus pode nos educar, pode nos fazer viver melhor na nossa época atual? Eu fico pensando, né, quanto tempo rolou, né, de lá para cá. É muito tempo. Mas para nosso aprendizado, para nossa maturidade, parece que é muito pouco. Porque é uma lição forte, né, contundente, de fé, de crença de que nada pode dar errado. Né? Eu às vezes fico pensando, né, a gente usa muito essa expressão, deu tudo errado, né, não foi como eu pensava, ou a entrevista de emprego deu errado, né, e eu fiquei muito nervoso na hora, e eu não fui aprovado, e uma série de coisas que vão gerando temores, fobias, e penso que tudo isso tenha um forte link com a questão da fé, que a gente pensar que de fato nada pode dar errado. Isso nos encheria de coragem, né? Eu penso que Jesus nesse momento tinha absoluta convicção de que de fato nada poderia dar errado ou nada poderia dar diferente daquilo que estava, né, que deveria acontecer, né? Que ele não estava sozinho. Então parece algo muito, muito forte nessa questão da nossa fé. E hoje parece que estamos precisando muito mais do que as pessoas daquela época, né, de entender isso e acerenar nossos corações diante de tantas situações graves, né, tantas situações que nos atemorizam. São câmeras de segurança para todo lado, né? É um medo de sair à noite, de estar em alguns lugares e por aí por diante. Penso que tem a ver com fé. Denise, você tem filhos jovens, não é? Como é que fica o coração de mãe nessa situação tão insegura do nosso mundo, do nosso país? Como se sente? O coração de mãe sente medo, muito medo, porque você cria o seu filho com a intenção de protegê-lo ao máximo, mas em certos momentos, e depois que eles crescem, não tem como impedir, né, de eles caminharem nesse caminho que é violento, que ficam sujeitos às intempéries. Então, eu sempre tive comigo, gosto disso, o que tiver que ser, será, né? Isso vai acontecer e a gente não pode sofrer por antecipação. Então, temos que ter fé, acreditar, orientá-los da melhor forma possível para que eles possam caminhar com segurança e se apegar em Deus, em Jesus, para que se algo acontecer, a gente esteja fortalecido e preparados para enfrentar essa dificuldade, sem nos paralisar, né? Sem sentir esse medo ou deixar de realizar, então, ou de incentivá-los também, né? De prosseguir. Mas o medo existe e é muito assim, presente, né? Então é muita oração para que eles fiquem protegidos e se Deus confiança, quiser, né? confiança. Saber que de fato os tempos, como se dizia antigamente, os tempos são maus, mas é preciso enfrentar, viver. Exatamente. Viver é sempre perigoso em qualquer época, não é? É perigoso viver. Muito bem. E aí, Matheus, essa sua veia filosófica, não é? O nosso filósofo. Que é nosso filósofo, porque a filosofia nos ajuda a ter uma consciência crítica, a ver o real com profundidade, não é? Como dizia um professor meu, a ver o não dito que está por trás do dito. Então, sabemos que a situação atual, ela tem causas econômicas, ela tem causas históricas, sociais, não é? E que às vezes a gente só percebe a ponta do iceberg, não vê a montanha que está embaixo da água.
E aí parece uma coisa tão pontual, agora o mundo está assim, como se num passe de mágica tivesse se tornado perigoso viver, e isso não fosse fruto de um processo longo até, não é? Que chegou até a nossa época. Né? O que você nos diz? Olha, essa análise filosófica, né? Se a gente for entrar mesmo na filosofia, talvez a gente se perca um pouquinho, né? Porque é complexo, é muita coisa. E com tudo que eu estudei, principalmente, né, dentro das religiões, todo esse pensamento espiritualista, né, voltado para o lado espiritual da vida, que, em suma, os problemas do homem que são tão complicados, né, a gente vê, se resume mais a essa atitude do homem, né, perante a vida, um ser que valoriza muito a si mesmo, muito orgulhoso, que talvez não veja o mal que ele está causando aos outros, não consegue enxergar. Então, assim, né, da filosofia toda, de tudo que eu já li nesse assunto, eu gosto de ficar nessa própria simplicidade de Jesus, né, que viu que o problema do homem mesmo está dentro e de que cumpre renovar o coração, né, a promessa do Antigo Testamento, que o coração seria renovado, para que aí pudéssemos melhor e completamente viver os ensinos que foi nos revelado. Eu acho que de tudo isso é importante que a gente consiga observar isso. É curioso, as pessoas parecem que acham todas as causas possíveis. Econômica. Mas e aí? É econômica da onde? Foi o país tal. Mas o país tal, de onde? Os banqueiros. Não sei o que, os banqueiros. Não, mas as pessoas. Aí você vê, você chega lá no fundo e parece que muitas pessoas não têm uma coragem de falar que é o homem. Sempre, é a sociedade que está ruim, é o sistema econômico, é o jeito que a pessoa está administrando uma coisa. E nunca vai falar, o problema está no homem. O problema está dentro. Que é curioso, a filosofia nunca via assim claro nenhum pensador, né, dessa questão clássica abordar. Eu vejo isso mais no pensamento espiritual das religiões, qualquer. Eu já li um pouquinho de budismo, né, gosto bastante de catolicismo, os evangélicos, esse lado espiritual do homem, né? Eu acho que é importante observar. Tudo isso é criado pelo ser humano, né? O sistema, não posso dizer que o problema seja um sistema econômico que coloca outro sistema econômico, é feito por humanos e que vai ter a marca na limitação humana, né? Então também a coragem, né, de superar tudo isso é uma característica, vem do coração humano, quer dizer, na antiguidade se valorizava muito a coragem, e a coragem não era ter medo, a coragem era não se deixar limitar pelo medo, era ir além, a coragem era enfrentar o medo, era enfrentar o medo com uma inteligência, uma profundeza do conhecimento da realidade. Não, a realidade realmente é perigosa, só que eu escolho, existe algo a ser feito e eu escolho continuar fazendo. Então, os grandes heróis nacionais, de libertação nacional, todos eram pessoas que eram valorizados na antiguidade por enfrentar o medo, né? E a eles se uniam outros que também enfrentavam, que queriam uma coisa diferente. Mas sempre queriam algo diferente, e quando começavam algo diferente, no fim dava errado também, né? Mas é sempre o sonho do ser humano de ter um mundo melhor, né? E não sabe que as causas de um mundo não muito bom está no ser humano mesmo. E a solução também, a construção de um mundo melhor, está no coração humano também, né? Que anseia, mas tem que dar o melhor de si. Se todos derem o melhor de si, esse mundo acontece, esse mundo bom, né? Então, para o Antigo Testamento, quando ele vai louvar os heróis do povo, em vez de louvar os guerreiros, eles louvam os homens de fé, né? Que a Carta aos Hebreus também vai retomar isso no capítulo 11.
e vai fazer um percurso histórico de todas as pessoas que, por causa da fé, tiveram mudança no mundo. Então, se você também for ver, quem ainda hoje é mencionado, né, são os sábios, né, os sábios antigos, os sábios orientais, os sábios da Grécia, né, os santos, né, quer dizer, são as pessoas virtuosas. Então, um santo como Francisco de Assis, que quase, quase 1000 anos, quase, né, já chegou aos 800 anos, ainda é tão presente, motiva as pessoas, motiva um líder religioso como o Papa Francisco, é motivo para as pessoas quererem um mundo melhor, não é? Fazerem algo simples, mas por um mundo melhor. Teresa, Návila e outras pessoas assim. Então, essas pessoas fizeram a grande diferença, né? Os sábios e os santos, quer dizer, os virtuosos, as pessoas de virtudes, que fizeram a diferença. Elas que são mencionadas, os grandes conquistadores, né, se perdem na história. O nome dele desaparece. Às vezes vai para o livro, você toma contato porque você está estudando a história, mas no cotidiano as pessoas não sabem quem são eles, não é? Agora, as pessoas de virtude, as pessoas que disseram uma palavra consistente, uma palavra boa, fizeram algo bom, eles são lembrados, né? Então, quer dizer que é possível mesmo, o próprio ser humano é a causa, mas é também a solução para o mundo atual, a forma de organizar-se socialmente, politicamente, economicamente. Só precisa uma decisão e coragem, né? Então, acho que Jesus, ele pensava assim, se por causa de Herodes eu parar, porque Herodes era o exemplo na época de péssimo administrador, de pior rei que pudesse ter, né? Porque era um rei de fachada a serviço do Império Romano, que causava um dano tão grande aos súditos para poder agradar o Império Romano. Então, Jesus disse, não, se ninguém mostrar que é possível algo diferente, se eu parasse, né, então acabaria com todas as possibilidades de alguém querer também ter coragem de sonhar algo melhor, um mundo sem Herodes, um mundo sem imperador, né, um mundo sem essas pessoas que causam tanto dano, um mundo que fosse uma fraternidade. Então, por isso ele não podia parar. Né? O que você acha, Maurício? Você está me olhando assim, tão... Estou pensando. Estou pensando para mim. Uhum. Mas então, o que você pode expor para nós dos seus pensamentos mais profundos? Olha, sobrou muito pouco para eu falar depois que todo mundo colocou tão bem, né? Então, realmente, estou tomando para mim isso e vejo que realmente é uma questão de postura, uma questão de atitude, né? Porque nessa passagem que a gente acabou de ver, existe um chamativo de Jesus para nós, né? Então, quando dizem para ele, né, fique com medo, tenha medo, né? Ele coloca, né, mas medo por quê? Eu tenho uma tarefa a fazer. Então, a tarefa tem que ser bastante além do medo, e não a quem, não é o contrário, né? Então, é uma questão realmente de postura. E eu vejo isso assim transportando, né, das escrituras, né, bíblicas para os nossos dias. A gente está visitando aqui o livro de Lucas, né? E alguns capítulos antes, ainda na parábola do samaritano, né? Um pouquinho antes, né, desse trecho, Jesus nos coloca também esse questionamento de para quem você se coloca como próximo. Então, veja assim, Jesus não nos perguntou quem é o seu próximo, até porque ele espera que isso já seja claro para nós. O próximo mais próximo é a minha família, são meus amigos, é quem eu convivo no dia a dia, no meu trabalho, e mesmo aquele que me dá uma fechada no trânsito, né? Ele está esperando de mim alguma atitude com relação ao próximo, mas ele extrapola. Então, veja que ele pergunta para nós, né, qual é a sua posição se você se coloca como próximo do outro, né? Então, a tarefa tem que ser maior do que nós. Então, eu vejo que no mundo atual, nós estamos bastante com medo, mas muito ignorantes também, por falta de buscar
nós não somos nem egoístas, nós somos egocentristas. Nós não estamos simplesmente voltados para nós. Então nós deixamos que o nosso momento acumule um medo que me paralisa, que me engessa, que me deixa aquém do que a palavra de Jesus, o seu Evangelho, espera de cada um de nós. Né? Então, é bastante claro isso quando eu vejo nas passagens bíblicas, né, aqui em Lucas, esse questionamento. É uma questão, na verdade, de aceitação, eu acho, do seu momento. As pessoas têm medo de aceitar o momento dela, fica querendo viver talvez uma vida que não é a realidade dela hoje. A sua realidade, ela está construída, ela foi lhe dada por Deus para você trabalhar em cima dela. Não é outra que eu estou sonhando, alguma coisa que vem além, né? E aí vou me arremeter a um livro espírita, né? Que para nós é um grande chamativo, né? Do mundo espiritual para nós espíritas. Para mim é o chamativo moderno do mundo espiritual, que é o Livro dos Espíritos. Nós temos alguns livros que nós chamamos de livros da codificação. É o primeiro livro da codificação, né? Lá no final, na última página, diz assim, que depois de todas as considerações do livro, de tudo que o livro diz sobre o lado espiritual e sobre essa necessidade de ação para conseguir transformação, que foi o que Jesus quis dizer, né? Que sem ele nós não chegaríamos a lugar nenhum, sem o evangelho dele a gente não chegaria a lugar nenhum, né? O livro fala bem claro, né, que a gente precisa dessa ação baseada na caridade. E aí ele traduz caridade para a gente de 3 formas. Primeiro, o atendimento do outro, seja ele quem for. O segundo, a indulgência para com os erros das outras pessoas. E, por último, o perdão das ofensas. E aí ele ainda fala no final dessa frase, né, que espera-se que nós hajamos como Jesus agiu com relação a todos nós, de forma aberta e sem discriminação. Sem discriminação de cor, de raça, de gênero, de religião, de posição social, de posição política ou de posição religiosa. Então eu vejo quanto esse texto é moderno. E aí, de novo, a gente vem no nosso entendimento, né, do que estava sendo dito aqui. As palavras ficaram talvez obsoletas, mas o ensinamento em si é extremamente moderno. É atual. Extremamente moderno, tanto do Evangelho, né, quanto do que é retirado a partir do Evangelho. Então ele é extremamente atual porque o homem se esqueceu do lado moral. Então é esse que está realmente faltando. E nós, daquele egocentrismo, né? Como eu disse, eu acho que nem é egoísmo, porque o egoísmo, o nosso filósofo está aqui, né? É quando eu já reconheço os meus valores e acho que ele é superior aos dos outros, né? Então só a minha verdade é importante. Então, antes de egoísmo, é egocentrismo, né? Então, é importante a minha dor e o meu momento, do outro passa. Só que eu não vou me transpor desse momento, né, sem ação. Eu não vou me melhorar. E o instrumento para melhora é exatamente o outro. Então, nessa passagem, né, um pouquinho antes, ainda em Lucas e também no livro de Mateus, né, que tem uma similaridade muito grande, existe a pergunta de Jesus: para quem você se coloca como próximo? Então, essa nossa questão é de agir. É de se colocar como próximo e, como a atitude de Jesus, não ter medo do que vão dizer, do que vão falar, do que vai decorrer da sua ação, se você tinha certeza do que estava fazendo. E imagino que, se nós seguirmos pela linhagem de que o mais importante é o outro, a possibilidade de errar é muito pequena, né? Então, acho que é um grande chamativo para a ação do homem em prol do próprio homem. Se não for assim, e como que a gente vai chegar a algum lugar? E realmente foi esse o apostolado de Jesus. Foi esse realmente o amor. É certo que ainda não conseguimos amar como Jesus amava. Ele amava indiscriminadamente a todos, né? Nós ainda não conseguimos. Estamos ainda na escola, na universidade do amor, mas é muito importante que a gente aprenda a
colocar em ação esse instrumento amor pela atitude daqueles que estão à nossa volta. Ou seja, o convite realmente do livro de Lucas de para quem você se coloca como próximo, né? E, por final, a atitude corajosa, firme e resoluta de Jesus, de que por mais que hajam pedras, eu vou caminhar e eu vou subir a montanha. Lembrando que a montanha, pelo menos para mim, né, a montanha mais difícil da gente transpor é a do nosso próprio egocentrismo. Muito bem, Maurício. Vejo que nós estamos num momento também que a gente tem dificuldade de levar à frente, né, de forma decidida algumas convicções, né? Então a gente está numa época em que tudo é muito líquido, né? Tudo é muito passageiro e tudo é muito efêmero, né? Então hoje a gente tem uma vontade, eu vou me dedicar, né, a tal coisa, a serviço do outro, e vou ter uma constante, né? E depois já fraqueja, já desanima. Já... Como a irmã lembrou hoje pela manhã também na sua palestra, né? Acontece até nos relacionamentos, né? Hoje o casamento dura tão pouco, o noivado, o namorar, tudo isso. Primeira dificuldade se dissolve, já se deixa de lado, né? São laços que se dissolvem, né? Anseios e compromissos que não são levados adiante, não é por qualquer dificuldade, a mínima, Verdade. Às vezes só um desânimo mesmo, né? Então, já deixa, a pessoa desiste do outro, desiste de si, desiste de fazer o bem com muita facilidade, não é? E egoísmo então, dentro da família, né? Deixa de falar com os outros, porque não age como eu quero, não pensa como eu penso, né? Então, era para estarmos mais tolerantes, não é? Para estarmos mais abertos, mas ainda temos muita coisa a vencer, não é? Você vê que Jesus, quando ele cita, ele diz assim, olha, eu vou continuar curando os doentes e libertando as pessoas das influências espirituais negativas, não é? Quer dizer, ele diz, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo desde que comecei. Eu vou continuar essa atividade, porque essa atividade é sinal de que uma vida plena está aí, que há uma meta, que o ser humano tem que ser pleno na sua vida e também ser livre, né, de qualquer influência. Então, às vezes as pessoas não gostam que quando Jesus diz assim, libertar dos demônios, né? Mas quer dizer, o ser humano, para ser livre mesmo, não é só ele não estar numa penitenciária, ele não tem nenhum condicionamento, principalmente condicionamentos espirituais, influências espirituais que sejam negativas, que o leve mais para uma paralisação do que para a frente, para um desenvolvimento, para uma evolução. Então, claro que nós somos seres limitados, somos condicionados pelo espaço, pelo tempo, por vários, nossa condição física, nossa idade, etc. Né? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a criatividade de sempre estarmos agindo. Eu acho bonito quando eu visitei uma casa de saúde dos padres jesuítas, não é? Então, tinha um que ele não andava mais, né? Então, fui conversar com ele, ele estava em cadeira de roda, e ele disse que atendia confissões, porque como ele não podia ser missionário, ficava parado, as pessoas vinham até ele, então, cada pessoa que ele orientava, que os conselhos que ele dava, ele fazia o melhor possível, porque era aquela atividade para ele. E em um estava totalmente acamado, não é? Então ele tinha tido um AVC, tinha quase nenhuma mobilidade. Aí ele disse que a função dele era interceder, era pedir a Jesus pelos missionários, pelos evangelizadores, porque ali na cama era aquilo que ele podia fazer, e ele tentava fazer isso da melhor forma possível. Quer dizer, nenhum desses condicionamentos parou essas pessoas que já tinham se dedicado a vida toda, não é?
Então eu fiquei pensando assim, poxa, aí a gente deixa de ir para um estudo porque tá uma chuvinha fina. a gente diz, não, eu podia ficar um pouquinho mais na cama, aí deixa aqui. Então, certas coisas que eu encontro na minha missão me motivam mais ainda. Eu fui para o Amazonas, né? Aí um senhor me apresentou os 2 filhos dele, e era um encontro mais para pessoa mais madura. Eu disse, seus filhos são jovens, já estão querendo esse estudo mais aprofundado. Ele disse, não, eles me ajudaram a remar, porque é 3 horas remando na canoa até aqui, 3 horas para vir, 3 horas para voltar, eu fico muito cansada. E eu, meu Deus do céu, que vergonha! Daí eu fui para Moçambique, e as pessoas andam a pé vários quilômetros para ir para uma reunião, para um estudo. E eu, meu Deus, que vergonha, né? Então, às vezes a gente se acomoda muito, nós estamos num momento de desânimos, né? De falta de ânimo. E Jesus diz, não, pode dizer para Herodes que ele pode ter os planos dele que ele tiver, eu tenho os meus, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Ele não vai, eu não vou parar por causa dele, ele não vai limitar a minha ação, eu não vou entrar em pânico, eu não vou me desanimar, eu não vou parar porque eu corro risco, eu vou à frente, eu vou em frente o que eu estou fazendo e vou até o final. Enquanto não tiver feito, eu não paro, né? Só paro quando chegar ao meu término. Não é isso, Rivaio? Que coisa, né? Eu estava colecionando umas palavrinhas que lembram tudo um pouco de cerceamento de liberdade, né? Medo, paralisado diante do medo ou da insegurança, ou a fragilidade da vontade, né, de seguir adiante. Mas tudo isso tem um pouco de cerceamento de liberdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu penso que, assim, qual que é o sentido da vida, né? Aí o filósofo vai ajudar. Mas, assim, nas minhas limitações, eu percebo que o sentido da vida é evoluir, né? Se a gente tiver um propósito, tiver que resumir isso numa palavra só, eu acho que o sentido todo da vida é evoluir. A gente precisa ir adiante. Ser melhor, né? Ser um ser humano melhor do que eu sou. Um homem de bem, né? Exatamente. Então, olhando mais ampliadamente na perspectiva de uma criatura imortal, né? Então, a eternidade é muita coisa, né? A eternidade é muita coisa. É muita coisa para ficar à toa, né? Não dá para ficar à toa na eternidade. Aí vai ser muito tédio. Eu não quero, pelo menos. Prefiro não ser imortal, né, e eterno, se for para ficar à toa usufruindo. Eu quero trabalho, quero atividade, quero aprender. Eu tenho curiosidade enorme e muita coisa para conhecer, né? E para isso eu preciso ir adiante. Mas me parece que Jesus, nesse momento, demonstra claramente essa liberdade que o conhecer pode te proporcionar. Porque se ele não paralisa pelo medo, né? Ele não é paralisado pelo medo, pela ameaça, né? Tudo isso não faz o menor sentido. É como se eu te ameaçasse de tirar a tua vida e você risse na minha cara falando, como é que você pode tirar a minha vida? Não tem o menor sentido, né? Você pode até impedir meu corpo de continuar funcionando, né? Por algum mecanismo aí, na bala, sei lá o que, mas enfim. Mas a minha vida você não vai conseguir, né, sequestrar ela, né? E isso te dá uma liberdade absurda, né? Uma clareza das coisas, né? Não tem nada que eu possa temer, né? De ameaça, de cerceamento, né? Como assim, né? Então, imagina Nelson Mandela preso, né, tantos anos, né, e ninguém prendeu aquele espírito, né? Quer dizer, ele continuou livre e saiu de lá mais livre ainda porque ele não ficou preso ao ódio, ao ressentimento. Exato. Às pessoas que o encarceraram, muito pelo contrário. Então ele saiu de lá livre, e as pessoas que o prenderam provavelmente estavam bem mais presas, né, mais aprisionadas do que ele, aprisionadas pelo ódio, pelo preconceito, por outras questões. Mas ele não, estava livre,
né? Então, esse conhecer a verdade amplia os nossos horizontes. Eu tenho uma historinha muito interessante na minha vida, que eu tinha começou a manifestar uma reação que eu não conseguia identificar de onde que era. Mas de vez em quando eu tinha tremores assim, né, e suava frio e ficava taquicardia. E do nada, assim. Aí depois eu fui identificando isso já faz muitos anos. Fui identificando que isso acontecia. Eu trabalhava no escritório e recebia envelopes desses, envelopes par. E a gente chamava aquilo de depara. Porque ele tinha vários espaços assim para você endereçar, né? Depara, depara. E você ia reaproveitando, né? Ia reaproveitando. Mas o pessoal na matriz não tinha tempo de ficar escrevendo à mão depara. Eles colocavam etiqueta. Jogavam a etiqueta, lagrava o envelope com aquela etiqueta, né? E mandava. Mas a gente já estava com a consciência do reaproveitamento, né? Então tinha que descolar aquela etiqueta com cuidado para continuar. E aí eu percebi que quando eu ia arrancar uma etiqueta com bastante zelo, bastante cuidado para não estragar, eu trêmulo, né, suando, né, coração disparando. Que estranho, né? E aí eu fui observando cada vez mais que de fato acontecia sempre naqueles momentos. Aí a minha memória levou lá na infância, né? E eu me lembrei que eu tinha inúmeros furúnculos, né? Era muito comum, a gente andava descalço no meio do mato, na roça, e nos brejos lá, e pescando lambari lá nos córregos lá e tal, com peneira, nos valos, enfim. Mas assim, era uma vida livre e tal, mas tinha lá seus revés, suas consequências. E então eu mesmo fazia os curativos quando dava, e eram enormes e doloridos. E às vezes na hora de tirar o curativo, aquele esparadrapo, né, tinha que tirar com bastante cuidado, tinha uns cabelinhos e tal. E doía pra caramba aquilo, e dava medo, né, porque você não sabia o que ia acontecer no próximo capítulo, né, da retirada do esparadrapo. E isso era muito angustiante. Eu sentava sempre numa cadeira diária dessas de fio, né, tinha ali um kitzinho já, né, à mão, e ninguém mais mexia, só eu. Bom, passou a fase, graças a Deus. Ficaram algumas cicatrizes, mas enfim, passou a fase. E pego eu lá na idade adulta. Com medo, né, de abrir envelope. Com medo de abrir envelope. Quer dizer, sentindo sensações muito estranhas, paralisado diante de... Memória celular. Mas aí, aí conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu me libertei progressivamente. Por quê? Porque eu já sabia. Agora não me pego mais. Eu já sei por quê. Por que acontece isso? Por que isso me aflige? Por que eu tenho medo? Então foi um processo meio de autocura, né? Não precisei fazer regressão nem análise, mas no final das contas eu consegui resolver aquela situação. Outros talvez eu não tenha ainda descoberto. Quantos medos eu tenho? Né? Quantos temores eu tenho? Em quantas situações eu já fiquei paralisado, né? E não fui adiante. Mas eu me vejo cada vez mais corajoso e mais inconsequente. Eu acho que o Cristo também foi um pouco inconsequente, mas não vamos aqui julgá-lo, né? Mas, de fato, porque tinha certeza absoluta do que era essencial. E de que eu não estou sozinho, eu não estou só. Eu sei onde eu quero ir, eu sei o que é importante, eu sei o peso de cada coisa, mas isso só se consegue com a verdade, com o conhecimento. Aí que eu falei no propósito da vida, né, que é evoluir. Porque quanto mais eu cresço, evoluo, né, menos medo eu tenho. Como o medo de morrer, por exemplo, que é um dispositivo de segurança, né, para a gente, preservação de vida. Né, a gente tem medo de morrer. Mas cada vez isso vai nos perturbar mais, né? Menos, quer dizer, menos. Porque
a vida é transitória mesmo, é um momento, mas eu vi uma descrição de eternidade que eu fiquei assim pensando, né? O que é eternidade? Eternidade ser uma árvore enorme, né? Frondosa, muito, muito grande, né? E que ela deixa cair uma folha a cada 100 mil anos. Né? E aí, 100 mil anos cai uma folhinha, né? Aí, mais 100 mil anos, cai outra folhinha, outra folhinha. Então, quando estiver bem forrado embaixo da árvore, quando as folhas dessa árvore cobrirem a tua cidade, o teu estado e o mundo inteiro, aí é a eternidade. Então, assim, a gente não consegue não consegue conceber a eternidade, né? Eu acho que esse calendário mais curto, né, de a gente ter um dia, né, ter uma semana, né, ter um mês, ter um ano, é como se fosse uma gradezinha de proteção do bebê, né? A gente nasce, coloca ele num charutinho, num espaço bem pequenininho para ele se sentir mais confortável. Então a gente tem esse calendário, né? E até o nosso ciclo de vida, porque eu acho que a gente enlouqueceria, né, diante da eternidade. Ele não consegue ter noção. A criança pequena, por exemplo, se vejo que os pais dizem assim, não, quando chegar o Natal você ganha o presente. Nossa, né? Natal O Natal é a eternidade. Aí ele pergunta no dia seguinte se está perto do Natal, quando ainda estamos em fevereiro, ele não tem noção de que... Traduz bem a nossa infância espiritual, né, nesse ele não sentido tem noção de compreender, né? de tempo, assim, dessas coisas. Estava pensando, quando você falou aí, a primeira coisa é Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então, as pessoas sempre diziam que morrer era descansar em paz, né? E aí, quando perguntaram para ela, né, que ela estava perto de descansar, disseram para ela que ia descansar em paz, ela disse, não vou descansar, não. Eu vou continuar trabalhando do lado de lá. Aí perguntaram assim, mas o que você faria, né, do lado de lá? Em que trabalho você se dedicaria quando passar para o outro lado? E ela morreu com 24 anos, né, de tuberculose. Então ela assim, pensou e disse assim, eu vou jogar uma chuva de rosas sobre o mundo. Rosa agrada todo mundo, agrada a todos. O certo é que eu vou, né, continuar fazendo alguma coisa. Outra coisa, eu estava pensando assim, sobre essas questões do medo e como nós temos que enfrentar o medo. Eu vou citar um exemplo aqui de, acho que 2 anos atrás. Quando eu era criança, eu tinha medo de escuro, né? E aí o meu pai uma vez falou assim, eu falei, pai, que lá no interior não tinha energia elétrica, na época eu era criança, e ele disse, pai, vamos comigo lá na cozinha para eu beber água. Aí ele disse assim, eu posso ir, mas se eu for, você sempre terá medo de ir sozinha lá na cozinha, né, para enfrentar o escuro, porque mesmo levando a lamparina não ia clarear bastante. Mas você sempre terá medo de ir a algum lugar, você sempre terá medo de escuro. Agora, se você for sozinha, você não vai ter medo do escuro. Então, eu sentia tanto pânico, eu tremia, eu gelava, mas eu fui, sabe? Aí fui porque ele disse. Aí fui, bebi, voltei. Ele disse, qualquer coisa você grita que eu vou, né? Quer dizer, eu estou aqui na retaguarda, mas eu quero que você enfrente, né? Então, enfrentei isso e realmente eu não tive. Mas, há 2 anos atrás, nós fomos resolver uma coisa da comunidade num banco, lá em Fortaleza. Então, sempre precisa da minha assinatura para tudo, para a pessoa superior, ele tem que assinar, aquela coisa toda. Então, eu me lembro de ter dito assim, o rapaz falou, no outro andar, no andar superior. Aí eu disse para a irmã que estava comigo, né? Ele disse, pois então você fica aqui, segura minha bolsa, segura tudo, que eu vou lá e falo com o funcionário e volto logo em seguida, na hora que... Aí eu disse assim, eu vou... Era no andar seguinte, mas aí eu disse, mas eu vou de elevador que é para ser mais rápido. Entrei no elevador, eu entrei e parou a energia. Eu sozinha no elevador, mas pense na escuridão. É mais escuro do que o escuro. Aí o meu coração disparado, sim, que era quase para desmaiar, de tanto que ele estava acelerado. Eu, meu Deus do céu, não acredito que eu estou aqui. Aí aquele pânico. Aí começa a pedir ajuda, batia na porta do elevador.
E ninguém me escutava, porque um zum num banco, né? E eu fiquei entre um andar e outro. Eu sentia que, assim que ele começou, o elevador subia e já ficou sem energia. Aí aquele medo, aquele pavor, aquela coisa que... Aí eu fiquei pensando, peraí, o que é possível me acontecer aqui nesse elevador? Olha, o que é possível? O máximo que pode me acontecer é que eu morra. E se eu morrer por causa do meu medo, que meu coração já vai infartar. Então, e eu fui treinada para não ficar, como missionário, não posso ficar parado com medo da morte. Né? Nós recebemos todo um treinamento para a gente enfrentar. Né? Se tiver que morrer, morre mesmo. Então, claro que no nosso instinto de preservação continua, mas a gente tem toda essa coisa. E eu, peraí, o máximo que pode me acontecer é morrer. E se eu morrer, não vai ser o melhor que pode acontecer comigo? Eu me lembrei de Paulo. Para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Peraí, então se é para morrer, ia morrer no elevador, que corre mais sem graça, mas tudo bem, morro. Quando eu perguntei assim, o máximo que pode me acontecer é eu morrer, e se eu morrer, tudo de bom? Aí... acabou, o coração foi se acalmar. Aí quando o meu coração se acalmou, para tu ver como é que é a coisa, meu coração se acalmou daquilo tudo, aí eu ouvi uma voz para mim e disse assim, será que tem alguém no elevador? Aí eu cheguei e gritei com toda a força, tem! Aí disse, tem alguém no elevador. Aí vieram, começaram a conversar, disseram que não estavam conseguindo ligar o gerador da energia, então, mas se eu tivesse paciência, eu disse, não, tranquilo. Tá tudo eu sei bem. que eu fiquei mais de 1 hora, acho que quase 2 horas, perdi a noção do tempo lá, não é? Mas tranquilizei. Aí eu cantei. Mas você deve conhecer a história do Chico no avião? Sim, aquela morra com a educação. Demais, eu só não me lembrei de morrer. morrer. Só não me lembrei de morrer com a educação, mas foi isso. Mas em outras palavras, foi isso. Poxa, mas o que pode me acontecer de tão grave nesse elevador? Bom, o máximo que pode me acontecer é morrer. Bom, se é para morrer, bom, que morra. Então, Mas os nossos medos quase todos têm o desconhecido, né, como ingrediente. A gente tem medo do desconhecido. Né? Na realidade não é do escuro, tá é porque não tem segurança dentro do escuro. A gente não sabe como que vai reagir no pico de uma montanha-russa, naquele momento em que ela descamba quase na vertical. A gente não sabe. O nosso somos grandes desconhecedores de nós mesmos, né? E isso nos dá medo, porque é um desconhecido, eu não sei como é que eu vou reagir. E se eu saltar de paraquedas? Que eu Gente, sei? eu vou pelo menos ficar, vou desmaiar, eu vou... O que vai acontecer de fato? Eu acho que eu desmaio. Se eu desmaiar, como é que fica? Eu morro Mas olha quantas indagações. Mas o estudo é um grande desconhecimento. Morro de medo. A verdade nos libertará. Não Se gosto de a altura. gente souber a verdade sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, sobre como nós reagimos diante de alguma situação, né? Tem pessoas que se desconhecem de tal maneira que preferem não estar junto com outras pessoas no momento, porque não sabe como vai reagir numa determinada situação. Então eu prefiro ficar em casa, eu nem vou sair. E se eu for lá numa festa, um negócio, o cara pegar e pôr a mão no meu peito lá e me ameaçar, falar grosso comigo, e se eu não sei como é que eu vou reagir, é melhor não ir. Tem gente que não começa um relacionamento porque tem medo de levar fora. Eu conheci uma pessoa que não sentia amor, mas não se envolveu com a pessoa que amava porque teve medo de levar um fora, depois teve medo de não dar certo, teve medo de sofrer, né, porque de ser traído. Né? Quer dizer, nós temos realmente muitos medos e a gente não sabe até que ponto, a gente não se conhece para saber até que ponto a gente, né, dá conta de tudo isso. Quanto mais a gente conhecer, mais estudar, mais se aplicar, mais se autodescobrir, né? A gente vai ter menos medo, sim. Porque em educação, até se estabelece uma escalada do desenvolvimento humano, e que ela, de fato, não poderia ser diferente, né? Ela começa com autoconhecimento. É a base, né? Você tem que se conhecer, né? E conhecer a verdade sobre si mesmo, né? Que ela vai te libertar, porque aí só quem se conhece é que vai se gostar. É a autoestima, né? E o autoconhecimento com a autoestima, ela empodera.
Então aí gera autoconfiança, que gera uma visão mais confiante do futuro, que te proporciona estabelecer um projeto de vida, olhar lá na frente, né? E compreendendo o sentido da vida. Mas tudo começa lá com autoconhecimento, com autoestima, que vai gerar autoconfiança. A autoconfiança é a perda do medo, não é? É a perda do medo, quando você perde o medo. Né? Eu confio no meu taco. Ou confio no taco do meu Senhor, né? Do meu Deus. Então, eu não estou sozinho, isso também me enche de fé. E a fé, ela tira o meu medo, porque eu já não estou sozinho, eu já não me sinto desguarnecido diante das situações, e isso me ajuda a enfrentá-las com mais coragem, né? E isso tudo acerena meu coração, né? Diante das situações mais difíceis. Eu vejo muito assim também como medo de ser aceito, né? Hoje a gente vive medo de ser rejeitado. Um mundo, né? Que eu tenho medo de ser rejeitado, e nesse jogo de ser rejeitado, eu começo também a rejeitar outras pessoas. Então isso eu acho que o grande perigo hoje da nossa sociedade, né? A gente se esfacela dentro de pequenas células. Eu quero raspar minha cabeça e ser conhecido dentro de um certo grupo. Mas o que isso significa, né? Na verdade é o contrário. A gente está dentro do mundo, é cidadão do mundo. Então nós vivemos num mundo onde nós devemos ter todos como irmãos. E aceitar o momento do outro para que a gente seja aceito no nosso momento. Aí eu lembro da assertiva de Jesus, quando ele diz que nenhuma das minhas ovelhas ficará desgarrada. Então Jesus vai esperar cada um de nós. Ou seja, tem prova maior de aceitação, né, do que dizer isso? Eu posso ser o último a decidir ganhar algum valor nessa vida, de todo mundo que está hoje em dia na Terra. Mas ele vai me esperar. Então, acho que esse medo da gente falar assim, não, eu não vou fazer porque já passou muito tempo. Não pense assim. Né? Ou, eu não vou fazer porque vão vir contra mim. Não. Jesus disse que está aceitando o momento de cada um. Então, nós precisamos dessa aceitação no mundo, né? De aceitar o outro no momento dele. Não posso me colocar num grupo, porque roubam, eu também vou roubar. Porque mentem, eu também vou mentir. Né? Mas existem grupos grandes também, né? Tem muita gente dizendo a verdade, tem muita gente amando, tem muita gente se doando. Então, a questão é de colocação no mundo, né? Qual que é meu momento? Eu que me coloco, não são forças que devem me dirigir, que devem me colocar na vida. Eu tenho que ter atitude. Aonde que eu quero me colocar? Eu quero dizer verdade ou eu quero dizer mentira? Mas é importante a gente notar que se eu ou o nosso irmão está dizendo mentira, aquele é um momento. Ele não pode ser identificado. O momento passa, né? E Jesus disse que ia esperar cada um de nós. Então, quem somos nós para fazer separação por causa do momento do outro? Né? Então, esse medo não pode existir. Se eu não tiver aceitação pelo outro, eu não vou conquistar aceitação para mim, né? E nós não vamos agir. Aí a gente não muda e aí o mundo não se transforma também. Então, se Jesus disse que ia aguardar, quem somos nós para dizer assim, não, eu não vou aguardar, né? Então, eu vejo assim como as palavras sempre do Evangelho de Jesus, palavras de esperança, de encorajamento, de força, no momento que você quer absorver aquilo como palavra de esperança e de encorajamento. Mas é momento. E Jesus vai aguardar o momento de cada um. Bom, vamos pedir a Denise e ao Matheus para falarem mais um pouquinho, mas já entrando para um fechamento, porque nosso tempo está adiantado, né? É uma pena, porque o papo sobre o medo está muito bom. Cada um fala, vai surgindo, né? Ideias, as coisas você vai lembrando, tendo pensamentos. Assim, o que eu achei importante da discussão é que é importante você ter um pouco de medo, porque o medo te faz cauteloso, e já diz, como dizia minha avó, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Então, lembrei muito do Chico também, foi até mencionado, e ele falava, né, que agradecia muito pelas dificuldades, porque as facilidades não ensinam nada a ninguém, e às vezes hoje a gente tem muitas facilidades, não
não valoriza, não aproveita e acaba não fazendo, não realizando a nossa tarefa ou pondo para frente os nossos projetos por mil motivos, né, entre eles a nossa acomodação. E nós devemos, como estamos aprendendo, né, sempre a cada momento, e principalmente com as suas vindas, aprendendo mais sobre o Evangelho, como trabalhadores da última hora, né, procurar sempre estar pronto, porque no momento que aparecer a tarefa, a gente está pelo menos disposto ou um pouco preparado para ela. Quando o Mateus falou do homem, dessa questão, né, de a culpa é nossa, ou então somos nós que, né, temos que nos melhorar. Eu lembrei, rapidamente, todo mundo deve conhecer daquela passagem do cientista que trabalhava no laboratório, o filho queria estar com ele, aí ele, lembra, né, ele pegou, cortou vou dar uma atividade para esse menino para eu poder trabalhar, cortou um mapa, assim, falou, isso vai ser difícil. Cortou, filho, monta, né, esse quebra-cabeça aqui, que você vai, né, se distrair, vai ser importante. Aí logo o menino veio com montado, nossa, o que aconteceu? Como assim, né? Conhecia, né, o mapa mundi. Aí ele falou, como você conseguiu? Não, meu pai, eu vi quando o senhor cortava, tinha um homem atrás. Então eu sabia montar o homem. Então, moral da história, se você consertar o homem, você vai consertar o mundo. Né? Muito bem, Denise. E aí, Mateus? De tudo que foi dito aqui hoje, né, das histórias, né, de cada um, né, essas situações complicadas que a gente passa aqui, do medo, né, aflora em nós, né, e eu vejo a importância, né, como falou o Rivail, da gente conhecer a verdade, e eu lembro do Divaldo Franco, que ele conta um desses casos dele, ele contando que olha, a gente tem que sempre pensar de maneira diferente, bem, positiva, né? Por exemplo, você tá aqui na plateia, olha pro lado, vê um homem te olhando, te encarando, e você já fica com medo, o que é isso? Fala, não, faz assim, faz o seguinte, pensa que ele tá tentando reconhecer alguém, ele não sabe, olha pro lado, dá um tchauzinho, dá um sorriso, oi, tudo bem? Pronto, muda. E daí eu pensei nessa questão, né, do medo, dessa coragem que Jesus tinha de enfrentar, né, tudo isso, de que realmente é uma mudança interior. Não é uma situação que vai mudar para que a gente consiga superar aquilo. Né? Talvez as situações mudem, mas o medo continue, mas a gente conseguir tirar isso é um processo todo interior que envolve a fé, envolve a gente ver de outra maneira como veio a ideia, né, na sua cabeça na hora, no elevador. Vem todo esse processo de fazer esse esforço interior, de mudança de perspectiva, de fé, de confiança em Deus, em Jesus. E acredito que esse processo é devagarzinho, é devagar, lento. A gente vem, aquilo ainda assusta, a gente tenta um esforço ali, vai mudando, vai de novo. Quando a gente vê, tá correndo 5, 10 quilômetros, né? E aí tem toda a eternidade. É a árvore do Rivail, né? Então, minha gente, foi uma beleza, foi bom demais, né? Conversarmos aqui sobre esse assunto mesmo, né? Então, que bom. E nos encontramos em outra oportunidade com outro texto bíblico. Tudo bem para vocês? Valeu. Valeu demais, né? Ai, Jesus. Obrigada.